A mão ressequida. Hoje são realizados os mesmos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo durante os dias do seu ministério terreno. Se o evangelho que pregamos é o mesmo que o Senhor Jesus pregava, o resultado não será diferente dos resultados de Cristo. A mensagem é da cura de um homem que tinha uma das mãos ressequida, uma das mãos era atrofiada. Conforme você ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo te abrirá o entendimento e o Espírito Santo fará que a fé surja em seu coração. Com a fé você poderá receber o seu milagre. Espere com confiança. Milagre na sinagoga. Marcos 3 do 1 ao 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. O Senhor Jesus outra vez entrou na sinagoga. Não temos relatos de milagres anteriores naquele local. Por quê? Porque antes as pessoas não aproveitaram a oportunidade que tiveram da visita do Senhor Jesus. O mesmo acontece hoje, não desperdice a chance de ser abençoado. A nação judaica não aproveitou a presença do Mestre. Assim acontece com muitas pessoas que vão à igreja, não entendem que o Senhor está presente e perdem muitas bênçãos. Mateus 18:20. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando Deus visita, o Senhor quer desfazer o que Satanás fez na vida da pessoa, o Senhor Jesus quer libertar, curar, restaurar casamentos, etc. A falta de entendimento do que Deus é para nós ofende o Espírito Santo. Essa atitude magoa o coração do Senhor. Isso é tão sério que fez o Senhor Jesus chorar porque os israelitas não reconheceram que aquele era o tempo da sua visitação. Lucas 19 do 41 ao 44. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah! Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quem quer ver dias bons, ter uma vida tranquila e ser bem-sucedido deve estar sempre na casa de Deus, em comunhão com o Senhor, a fim de estar preparado para enfrentar o mal quando surgir. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Não devemos proceder de maneira que os incrédulos glorifiquem a Deus no dia da nossa visitação, por causa dos milagres que o Senhor Deus opera em nós. Poder para dominar. O Senhor Deus disse, Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Primeiro, as aves dos céus. O Senhor Jesus disse que as aves eram os demônios. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Segundo, os peixes do mar. Simbolicamente a água é a palavra de Deus. Os peixes são os anjos do reino de Deus, que executam a vontade do Senhor. Terceiro, os animais que rastejam sobre a terra. São os animais, os vírus, as bactérias, os micróbios, todos os seres nocivos ao homem. Deus queria que o homem fosse como ele. Com o pecado de Adão é como se a mão do homem ficasse mirrada, ou seja, perdeu a autoridade espiritual. Romanos 5:11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Simbolicamente, como se Deus desse 2 mãos a um homem, uma capacita a lidar com o mundo natural, a outra capacita a lidar com as coisas espirituais. Uma pessoa com uma mão faz muitas coisas, mas a pessoa que tem as 2 mãos faz muito mais. Há alguns que dizem não precisarem de Deus para coisa alguma, mas não sabem o poder que operaria por intermédio do Senhor se usassem a mão natural e a mão espiritual. A mão mirrada. O homem da mão mirrada creu nas palavras do Senhor Jesus,
e isso agradou o mestre, que disse, Marcos 3:3, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Aqui temos dois princípios espirituais que precisam ser praticados, se levantar e ir para o meio. Há pessoas tão tomadas pelo fracasso que chegam a dizer, excluí Deus da minha vida, assim não agradarão a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A mão mirrada é um grande prejuízo para a humanidade. O minúsculo ou vírus da gripe coloca qualquer um de cama, o microscópio com o vírus da AIDS leva para o cemitério, o bacilo da tuberculose faz escarrar sangue. Conformados com a mão mirrada, muitos dizem, a vida é assim mesmo, todo mundo sofre, o que eu vou fazer? O Senhor Jesus disse àquele homem, levanta-te. Hoje o Mestre diz o mesmo a nós. Se quisermos sair da cadeira da derrota, precisaremos nos levantar espiritualmente, mas atenção, não basta ficar de pé, precisaremos ir para o meio. Se você é uma pessoa mesquinha, que tem uma mente suja, se integre ao povo de Deus para que o Senhor possa purificar você, caso contrário, o Senhor não terá como te limpar. 2 Coríntios 6:17. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O idólatra deve abandonar essa prática satânica que ofende o Senhor Deus, deixar a adoração mentirosa que o homem produziu, renunciar à filosofia infernal que a loucura dos alienados concebeu e se dirigir para o meio. A indignação do Senhor Jesus. Quando o homem foi para o meio, o Senhor Jesus se dirigiu aos fariseus com indignação e lhes perguntou, Marcos 3:4, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. Prezado ouvinte, todo dia é tempo de fazer o bem, pregar para os nossos vizinhos e lhes ensinar a palavra de Deus. Talvez você nem imagine, mas às vezes, seu vizinho está tão cheio de problemas, que está a ponto de dar um tiro na cabeça. Se você não fizer o bem, que é falar do amor do Senhor Deus, no dia do juízo, o sangue desse vizinho será cobrado de suas mãos. Quem não faz o bem faz o mal. O Senhor Jesus ainda que, se não salvamos uma vida, estamos matando-a. Quando cristãos ficam em casa aos domingos assistindo a um monte de besteiras na televisão, enquanto milhares de pessoas estão à beira da morte, confinadas a um leito de hospital, ou esquecidas em uma penitenciária. Irmãos, se não salvarmos vidas, nós as estamos matando. O Senhor Jesus falou ao homem, estende a mão, o homem podia ter dito, Senhor, não posso, pois a minha mão é ressequida. No entanto, o homem obedeceu, estendeu a mão e ela ficou completamente restaurada. Deus está nos dizendo o mesmo hoje, estenda a mão. O Senhor Deus quer que recebemos de volta toda a autoridade que nos foi tirada por Satanás quando Adão pecou. Deus deseja que tenhamos domínio espiritual sobre todos os demônios que estão nos aprisionando com problemas financeiros, doenças, opressões ou qualquer tipo de sofrimento. O Senhor quer que deixemos de ser escravos e passemos a ser filhos de Deus.